entendo que aquilo ali foi grave, foi uma coisa chata, porque para uma criança isso pesa demais. Eu sei que a gente está abordando, Laís, um assunto meio pesado, né? Porque visto que você é uma criança ainda, mas assim, acho que você já entende mais ou menos o que seria esse preconceito. Por isso que hoje eu gosto de trabalhar com as menininhas que eu vejo que as estilistas não querem. E eu faço questão de ver os mínimos detalhes e desenvolver a peça exclusiva para aquela menina. Eu ia dançar na festa junina. E aí eu fiquei toda animada, né? E aí eu sempre tive o cabelo assim, afro. E aí minha mãe me maquiou, colocou aquele vestidinho, e era um vestido simples, não era um vestidinho muito, nossa, porque eu sempre gostei, estando bonito pra mim tava ótimo. E aí eu fui pra escola, e aí tinha um amiguinho meu, também, negro, e quando ele me viu, ele falou, eu não vou dançar com essa menininha feia. E aí esse foi a primeira coisa que eu falei assim, meu Deus. Cheguei! Eu sou a Laís Martins do Podla Kids e eu estou aqui na School of Rock. Muito obrigada, School of Rock, pela parceria e por esse estúdio maravilhoso que você proporcionou para nós. E não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar com os amigos, seguir a gente nas redes sociais e deixar um like de coração. E veja todos os nossos vídeos novos. E a nossa convidada de hoje é a Tati, da Luxinho Kids. Olá, pessoal, tudo bem? Muito obrigada por você estar aqui, essa presença maravilhosa. Eu que agradeço. De uma marca linda. Obrigada. Quem é a Tati? A Tati é uma mãe de 2 meninos, um de 16 anos e um de 7 anos, que vale por 3, né? Eu sou casada com o Samuel, que é uma pessoa também que me ajuda bastante com o ateliê, né? Sou dona de casa, eu costuro, eu desenho, eu faço a modelagem, faço comida em casa também, arrumo casa, faço de tudo um pouco. Muita coisa, tipo... É tipo minha mãe, multitarefas. Ela tem o trabalho de ser minha mãe, ela trabalha lá no Hospital das Clínicas, nossa, às vezes ela monta brinquedo, ela trabalha com aqueles documentos de pessoas, sei lá, que sei o que eu não entendo muito bem. Eu não entendo, tipo, eu vejo lá em casa e me pergunto, isso daqui é a carta de algum imigrante? Não sabemos e nunca descobriremos. Que ela fala, não respira. E essa marca da Luxinho Kids? Como vocês trabalham? Como ela funciona? A Luxinho Kids, ela é voltada principalmente para as meninas, né? Eu trabalho com vestido de festa infantil de até 14 anos, mais ou menos, a gente desenvolve. Eu trabalho sobre medida, gosto de trabalhar da seguinte forma. Um exemplo, você. Eu gosto muito de ver a foto da menina, conversar um pouco com a mãe para me conseguir entender o que desenvolver para essa criança. Eu sempre olho a cor que mais gosta, eu sempre vejo as roupas que mais gosta de vestir e tento desenvolver o vestido de festa o mais confortável possível. Que nem a gente estava conversando, você gosta muito do rosa, do amarelo, então a gente se identificou aí com o amarelo, né? Então assim, eu gosto muito dessa cor porque é uma cor bem vibrante, traz bastante alegria, traz bastante luz, tanto que as cores do meu ateliê são tons pastéis, né? São tons pastéis. Então assim, eu gosto de desenvolver a partir da foto da criança. Se a mãe já tiver um modelo,
eu consigo fazer aquele modelo. Se tiver que mudar uma coisinha aqui, uma coisinha ali, eu também faço dessa forma. Como a Luxinha Kids começou? Como tudo isso começou? Você sendo uma mulher negra no mercado de trabalho com relação a estilista, qual foram as dificuldades? Olha, foram muitas, mas assim, eu sou cristã, né? Então eu tenho muita fé em Deus. E Ele colocou no meu coração esse desejo de fazer vestidos de festa. Eu quero deixar bem claro que eu não gostava de trabalhar com tecido plano, que o vestido de festa ele é um pouco mais delicado. Então eu comecei a trabalhar com isso a partir do momento que começou a vir aquele desejo realmente no coração, na mente, para me fazer, porque como eu falei, eu não gostava. E aí foram tantas dificuldades assim na costura. Eu sempre trabalhei como costureira, né? Já trabalhei em mercado e algumas coisas, mas eu nunca saí da costura. E eu nunca fiquei muito tempo no emprego. E eu não entendia o porquê. Porque quando a gente tem um propósito, Deus às vezes ele não permite realmente que certas coisas que não estão dentro daquele caminho não dão certo. Ele não permite que dê certo. Então eu comecei a trabalhar em casa depois que eu tive meus filhos. Eu tive meu primeiro filho. A minha primeira dificuldade com o meu filho, por isso que eu comecei a trabalhar em casa, foi quando ele tinha um problema. Ele teve um problema muito sério de saúde. E aí eu tive que trabalhar em casa, e daí eu comecei a trabalhar, fazia para algumas empresas, fazia para algumas lojas, e aí sempre acabava dando algum probleminha. Só que aí quando eu pensei em fazer os vestidos, realmente dar esse segmento, foi um pouquinho antes da pandemia. Aí eu comecei a fazer os vestidos, dei uma parada, e aí depois que começou a pandemia eu voltei de novo. Teve algumas pessoas que duvidaram, como que você vai conseguir fazer isso, sendo que começou a pandemia, como que você vai conseguir vender? Só que na primeira semana que eu anunciei que estava fazendo os vestidos, eu tive 15 pedidos, que aí eu sozinha tive que me virar. E muitas das vezes as pessoas elas não dão credibilidade realmente por ser uma mulher preta, né? Eles não dão credibilidade, eles olham assim, não é possível. A minha primeira entrega, a moça me olhou de cima e embaixo. Que isso é uma coisa muito chata, né? É bem assim, porque assim, o que eu senti no momento foi o quê? Caramba, será que eu não sou capaz de exercer, de fazer essas coisas tão delicadas? Porque são coisas delicadas. Então, assim, na minha primeira entrega, eu tive minha primeira decepção. Tanto que eu não queria continuar a fazer entrega. E aí foi onde entrou meu esposo. Meu esposo começou a fazer entrega. E aí, nisso que ele começou a fazer entrega, a gente começou a se ajustar em algumas coisas. E aí, depois que eu voltei a fazer entrega de novo. Então, assim, nesse comecinho que eu já tive a pandemia, tive um pouco do preconceito, tive um pouco de, deixa eu dar uma freada, deixa eu voltar um pouquinho para trás pelo medo. Porque quando a gente sofre um tipo de preconceito, um tipo de racismo, a gente fica assim, meio acuado. E eu fiquei um pouco acuada porque até então eu não percebia tanto que era isso. Só depois que eu vim me tocar que realmente o que as pessoas estavam vendo era uma mulher preta querendo sair ali daquele mundo que eles mesmos colocou a gente. Entendeu? Porque assim, eu acho que nesse mundo tem lugar para todo mundo. Não tem lugares específicos. Nossa. Alguma consideração, Laís? Acho que ela ficou meio em choque com a história. Eu posso falar mais um pouquinho, se quiser. É a realidade, filha. É a realidade. Eu sei que é a realidade, mas tipo... Eu posso falar uma historinha? Ó, quando eu tinha a sua idade, pra você ter uma ideia. Hoje eu tô com 38 anos. E eu ainda lembro, isso foi com 9 anos. Então, assim, quase 31 ou 30 anos? 30, né? 30 anos Se você tem atrás. 38 menos 9... Isso mesmo. Você tem quantos Quase 30 anos. Eu tenho 38.
Então, quase 30 anos atrás. Foi 31 anos atrás, porque... 29 anos atrás, vai fazer 30 anos. É, isso mesmo. Eu ia dançar a festa junina. E aí eu fiquei toda animada, né? E aí eu sempre tive o cabelo assim, afro. E aí minha mãe me maquiou, colocou aquele vestidinho, e era um vestido simples, não era um vestidinho muito, nossa, porque eu sempre gostei, estando bonito pra mim tava ótimo. E aí eu fui pra escola, e aí tinha um amiguinho meu, também, negro, e quando ele me viu, ele falou, eu não vou dançar com essa menininha feia. E aí esse foi a primeira coisa que eu falei assim, meu Deus. Eu só não chorei porque no momento, na hora ali, eu não me importei. Entendeu? Hoje eu entendo que aquilo ali foi grave, foi uma coisa chata, porque para uma criança isso pesa demais. Eu sei que a gente está abordando, Laís, um assunto meio pesado, né? Porque visto que você é uma criança ainda, mas assim, acho que você já entende mais ou menos o que seria esse preconceito. Por isso que hoje eu gosto de trabalhar com as menininhas que eu vejo que as estilistas não querem. E eu faço questão de ver os mínimos detalhes e desenvolver a peça exclusiva para aquela menina. Porque teve uma situação em um evento que a menininha se escondeu debaixo da mesa e falou assim, olha, a menininha falou que eu era feia, que eu não podia desfilar. Entendeu? Então, assim, são crianças que eu faço questão de pegar ali, de dar toda a atenção, todo o carinho, de conversar e tentar fazer mesmo realmente uma princesa. Porque muitas das vezes são excluídas, sendo que todas são. Porque a partir do momento que a gente tem uma filha, a gente sempre vai virar para ela e falar assim, ó, é minha princesa. Entendeu? Então, assim, eu gosto de trazer isso nos meus vestidos, independente se é branco ou se é preto. Eu gosto de trazer isso e falar assim, vocês todas são iguais, vocês são princesa, vocês merecem. Entendeu? Por isso que a minha atenção em questão das meninas pretas, não vou dizer que é maior do que a das meninas brancas, não, são iguais. Iguais, eu gosto de tratar todas iguais, que é isso que às vezes as pessoas elas não fazem. Elas não fazem. Eu trouxe essa briga para mim. Que nem eu falei, eu tenho 2 meninos. Então eu trouxe um pouco dessa briga para mim como uma menina que já sofreu isso. Só que muitas das vezes na hora a gente se chateia, mas não entende o porquê. Porque antigamente, né, o pessoal não explicava muito o que era isso. Hoje eu entendo. Tanto que se eu ver alguma coisa, eu falo. E você, Laís, você fala quando você vê alguma coisa? Fala? Sim, qualquer coisa. Também porque a galera da minha escola tem gente aqui, ó. Que Tá pega aqui no em seu pé. cima. Não é nem questão de pegar no meu pé, é porque você viu alguma coisa? Por exemplo, gente, é um por exemplo verdadeiro. Acontece. Teve um dia que eu tava na escola e eu tinha achado uma menina xingando a outra lá. Daí depois ela tinha pedido pro moleque falar um monte de coisa ruim pra ela, porque ela ia embora. Saiu. Daí o que eu fiz no dia seguinte foi lá na sala do vice-diretor. Como ela tava acusando outra menina, eu falei, já chega, eu vou lá na sala. E eu lá só contando as coisas lá pro vice-diretor que aconteceu. É chato, né? Magoa, é uma situação assim A menina muito tava do complicada. outro lado da sala. Do outro lado da sala. Como a outra poderia ter colado dela? Como era você criança, quanto criança negra? E como você percebeu que existia o racismo, essa diferença entre crianças brancas e crianças negras? Foi nesse episódio da festa junina ou... Não, eu só me entristeci, mas não percebi. Porque assim, eu tive uma infância boa. Não posso falar que eu tive uma infância ruim. Esses dias eu estava até conversando com uma amiga, ela me falou de algumas coisas da vida dela, assim, de quando criança. E aí eu falei assim, meu Deus, eu tive uma infância ótima. Minha mãe, ela sempre fazia
roupa sobre medida. Acho que já vem assim de família, sabe? Essa questão da costura. Ela fazia sempre roupa sobre medida, era sempre aqueles vestidinhos bem delicados, de tricoline, tal. Era eu e minha irmã. A minha irmã, o meu cabelo é bem cacheadinho, o da minha irmã já é afro, bem afro mesmo. E a gente se vestia igual. A única coisa que mudava às vezes era a cor. Se eu tava de verde, ela tava de rosa. Se eu tava de amarelo, ela tava de azul, vamos dizer assim. Então, assim, a minha infância, ela sempre foi muito boa. Meus pais, não tenho do que falar dos meus pais. Minha mãe sempre cuidou muito bem, sapatinho, cabelinho. E meu pai também, a princesinha. Tanto que eu e meu pai, a gente é muito amigo até hoje. E depois que eu cresci, que eu o quê? 18 anos, mais ou menos, que eu comecei a ver essa diferença, assim, né? Você quer um namoradinho, alguma coisa, aí você sempre acaba vendo uma diferença. Mas se eu falar pra você que eu já fui insultada, assim, diretamente, nunca fui. E que nem você perguntou, a minha infância pra mim, eu não percebi e hoje eu agradeço um pouco a Deus eu não ter percebido, que eu acho que isso poderia ter atingido mais, assim, porque o mundo já não é fácil. Então, assim, a gente, quando criança, ainda sofreu um tipo de preconceito muito pesado, eu acho que isso atinge muito, às vezes, assim, a mente da criança, né? Porque, é que nem eu falei, todo lugar é de todos. Deus não fez exceção, não falou, aqui é só essas pessoas e aqui é só essas pessoas. Não, todo lugar é para todo mundo. Porque o mundo, ele não é dividido em dois. Porque ele Não fosse é. dividido em dois, a Terra teria sido explodida. Espera, galera. É isso aí, filha. E não teria espaço para ser humano nenhum, né? Ok. E aí temos que conviver juntos. E não é tipo nem questão de dividir assim o universo. Não é questão tipo de dividir a Terra em várias partes pra essa tal pessoa e essa tal pessoa. E não é questão disso, é porque como teve um episódio lá na minha sala de aula no 3º ano que eu não gostei muito. E eu me senti meio chateada. A gente tava em uma aula de história, ok. A gente tava em uma aula de história, eles estavam explicando que os negros foram escravizados, que eles diziam que eles iam salvar, mas no final não acabaram salvando. E eu não fiquei muito feliz. Porque ela falava pessoas brancas, não falava pessoas negras, ela falava negros. Deu tipo assim, pra você o que que é as pessoas negras? Pra você o que que é? E ela, se você acha que ela fez, tipo assim, uma separação, quando ela fez essa... Tipo, esse daqui é pessoa e esse não. Eu não gostei. Ah, entendi. É como se ela tivesse falado pra você que as brancas são gente e as negras não. É tipo isso. Vamos explicar direito, eu vou falar e depois você fala. Durante a explicação da professora sobre a história, eu até cheguei na escola a conversar sobre isso. Ela se referiu os negros eram os escravos, não foi isso que você me falou? E as pessoas brancas eram as pessoas. Então, quando ela mostrava a ilustração, ela colocava as pessoas e os escravos. Então, não tinha classificação de pessoa Pro negro. Uhum. E aí, o termo correto seria as pessoas que foram escravizadas. Exatamente. Esse seria o termo correto. A colocação correta, né, seria essa. E a Laís voltou muito triste para casa por causa disso. Ela voltou arrasada, assim, chateada. Mãe, não gostei. Você vai lá conversar. Muito chateada, porque a colocação, ela falou assim, o jeito que ela falou, ela não se referia aos negros como pessoa. Então, são as pessoas que foram escravizadas. Dependendo de cor, que teve índios escravizados, né? Sim, assim, sim. As pessoas que foram escravizadas. E não os negros, os escravos e as pessoas, né? Na ilustração, a separação das pessoas. Foi isso que aconteceu. Uhum. Quer explicar melhor? E também só no 4º ano ela tinha dito que
E a professora, a única professora que tinha dito que não eram só os negros que não que eram escravizados, mas sim também os brancos, foi a professora do 4º ano, porque já era uma professora diferente. Daí, quando minha mãe voltou lá pra conversar, ir lá na reunião, explicar o que aconteceu, tal. Mesmo depois dela ter conversado com a professora, continua essa coisa. É porque ainda tem, né, essa indiferença, né? Ainda tem muito. É que nem eu falei no começo, né, da nossa entrevista. Eu sou cristã e a gente aprende a não ter exceção de pessoas, a não fazer essa separação, né? Eu acho que é uma situação que dói saber, sabe? Você vê que tem essa falta de informação. Porque, que nem você falou, ela fez uma indiferença, assim, como se não fosse daqui da Terra, mais ou menos isso. Como se fosse uma coisa que não tem nada a ver com o ser humano em si. E é muito chato, porque, assim, que nem a minha família são todo mundo negro. Todo mundo. Minha mãe é um pouquinho mais clarinha, mas todos os traços de preto mesmo, todo mundo preto mesmo. Então, assim, a gente escuta várias histórias, eu escuto, né? Escutava muito a minha avó, que infelizmente hoje, né? Mas, enfim, escutava muito a história dela por ser negra, por ser mãe de meninas, mãe de um menino, e logo o esposo dela faleceu. Então, assim, ela teve que enfrentar muitas dificuldades e havia muita indiferença, principalmente onde ela trabalhava, né? Assim, tinha que ter as coisas dela e tinha que ter as coisas do pessoal da casa. Eu não consigo me referir, que nem você falou, eu não consigo me referir assim, essa pessoa e essa aqui é negra, não. Para mim é tudo a mesma coisa. É uma coisa que eu sempre converso com o pessoal, eu gosto de impor isso, falar assim, não, é tudo a mesma coisa. Porque Cristo não fez essa exceção. Entendeu? A gente, por mais pode ser branco, pode ser preto, tem que ter orgulho realmente do que é. E pronto. É que nem o pessoal costuma às vezes falar, né? Vai todo mundo pro mesmo buraco. Então eu acho que não deveria haver essa indiferença. Eu tenho um tio meu, por isso que às vezes eu falo, é o pessoal mesmo que faz essa indiferença com as pessoas. Porque assim, ó, eu tenho um tio meu que ele começou na faxina. E ele saiu de lá depois de 10 anos dessa empresa, sendo gerente. Então, assim, eu acho que a dificuldade que o negro tem, o branco também tem. É que o ruim é que, assim, nesse mundo as pessoas acabam separando o branco do preto, e aí o branco pode e o preto não. Há essa diferença realmente, só que eu acho que não deveria haver. Ele teve mais dificuldade? Teve. Só que ele mostrou que ele era capaz. O que eu acho ruim é que, assim, a gente, por mais que a gente é inteligente, por mais que a gente mostre que a gente sabe, exatamente, a dificuldade da gente chegar naquele caminho ali é muito diferente da dificuldade do branco. Entendeu? Hoje eu, como estilista, como, né, eu desenho, faço minhas peças e tal, eu não vejo muito isso comigo. Eu não sei se é porque o povo olha pra mim e fala assim, meu Deus do céu, deixa, né, tratar ela bem. Porque assim, eu sou que nem você, Laís, se tiver que falar, eu não vou falar gritando, mas eu vou chamar no canto e falar, vamos conversar, vamos entrar num acordo aqui, né? Pra gente não elevar o nível. Então, assim, eu gosto sempre de estar conversando certinho, pra gente se encaixar e se entender. Eu tinha, no começo do nosso vídeo, quando a gente tava combinando, tipo, a gente vai falar tal coisa, ou tal coisa, ou tal coisa, tipo, qual vai ser os temas, você tinha falado alguma coisa de as pessoas falarem mal uma das outras por religião, e isso já aconteceu comigo. Isso é uma coisa que também tem o mesmo peso. Acho que é quase o mesmo peso. Porque eu sou muito aberta, sabe?
muito aberta, eu não me importo com essas coisas assim de religião. Eu sei no que eu acredito. Eu acho que é uma coisa muito individual. Só que realmente isso também atrapalha. Atrapalha bastante. Que nem eu tô com uma coleção que eu tenho certeza que algumas pessoas não vão gostar. Só que eu sei a essência dela, entendeu? Eu sei o que eu vou trazer por trás dela, eu sei o porquê que eu tô levantando essa coleção. Então, assim, na questão da religião, eu vejo que também tem essa indiferença, né? Só que assim, eu tento não trazer isso muito, eu sempre deixo muito claro. Quando eu faço desfile, quando eu vou colocar alguma coisa nos meus status, ou no meu Instagram, eu sempre gosto de deixar muito claro a quem eu sirvo, realmente. Porque é que nem eu tava até comentando com as meninas, eu falei assim, gente, os vestidos, todos eles eu oro antes. Eu entrego ao Senhor isso para não... Sabe, para que a criança venha se sentir confortável, venha Porque se tá sentir difícil, bem. Eu digo com questão porque a minha escola é adventista. Então, eu por ser evangélica, eu sou... Tem algumas meninas lá que me tratam diferente por isso. E você de qual religião? Qual igreja? Sou da igreja restaurada, evangélica. Então, tipo, lá na minha igreja, não importa a religião da pessoa, você não pode julgar ela por nada. Deixa ela seguir a religião dela e você a sua. É que nem eu tô falando pra você. Eu sou bem aberta, sabe? A tudo. Eu não me importo. Não me importo. Desde que não me ofenda, eu mantenho o respeito. Né? Independente da religião, se é preto, se é branco, pra mim, assim, sabe, eu trato todo mundo muito bem, eu gosto, né? Meu esposo mesmo, às vezes, ele fala assim, amor, você sabe, né, tratar bem. Eu falo, sei, tratar bem, só que é aquele negócio, não pisa no meu carro. Eu trato todo mundo bem, com carinho, com atenção, principalmente as crianças. Né, que eu acho que a gente tem que ter esse cuidado. Sabe que, ó, falar uma coisa pra você, Laís. Se as pessoas, elas bem soubessem, os adultos, bem soubessem o quanto a infância é importante a gente frisar mesmo, assim, uma boneca, que nem você, a gente tava falando de cores, né? Frisar as cores, frisar laço, frisar vestido, o quanto isso é importante, que eu lembro da minha infância hoje. Eu ia para a igreja com meus pais, eu amava colocar meu sapatinho, colocar meu vestidinho. E muitas das vezes as pessoas falavam assim, nossa, deve ser bem de vida. E não era, sabe? Às vezes é só um cuidado, sabe? Eu acho que hoje a gente tem que trazer para as crianças, principalmente para as meninas, porque a gente sabe que esse mundo para as mulheres é bem complicado, principalmente para as meninas, elas terem... que nem você falou das cores, elas terem essa decisão. Eu gosto do amarelo, do azul, do rosa. Eu gosto de vestido, eu gosto de calça, eu gosto disso, eu gosto daquilo. Sabe? Para crescer uma mulher decidida. Hoje eu devo muito ao meu pai, né? Minha mãe é mais delicadinha, assim. O meu pai, ele já é mais assim, ó, você que manda em você. É assim, não deixa ninguém fazer isso com você. Então, assim, eu acho que hoje, por eu ter essa força hoje, eu devo muito, principalmente a Deus, né? Por muitos ensinamentos que a gente escutava na escola, na escola dominical, e para o meu pai. E você me fez lembrar uma coisinha, a gente falando de rosa, de rosa, de rosa. Eu lembro de uma vez que eu ganhei um ferro na igreja. E esse ferro era rosa com lilás. Como assim, ferro? Um ferrinho normal, um ferrinho de brinquedo. Ele era desse tamanhozinho assim. E eu fiquei encantada com esse ferro. E eu fiquei assim, falei, meu Deus, nossa, que lindo, que lindo. Mas ele podia ser amarelo. Você entendeu essa coisa, tipo assim, da gente poder... identidade, poder escolher, ter aquele posicionamento. Eu gosto disso e pronto. Entendeu? Eu acho que assim, a criança hoje, a menina em si, ela pode ter a decisão. Eu acho que a gente tinha que tirar um pouquinho de lado essa coisa adulta e trazer uma coisa mais infantil, sabe? Essa é a ideia do meu ateliê.
Eu gosto muito do colorido, eu gosto muito da pedraria, da delicadeza. Toda vez que eu participo dos meus eventos, eu sempre gosto de brincar com as crianças, porque a gente, antes de levar aquilo como trabalho, a gente tem que levar aquilo também como uma curtição. Como é pra você, tipo, os seus filhos serem meninos e você trabalhar com bastante roupa de menina? Você faz roupas de menino também? Olha, você me pegou agora nessa pergunta. Eu vou te falar o segredo. Eu faço os vestidos pensando como se fosse para minha filha. Eu sempre quis ter uma menina. Tanto que a gente estava falando sobre infância, eu sempre arrumava meu cabelo, colocava aqueles tererê, xuxinha e tal, e o meu sonho era ter uma menina. Então, os vestidos que eu faço, eu acho que é um pouco para... Acho que eu posso dizer isso, para preencher essa vontade, sabe, de ter uma menina. Porque quando eu vejo a menininha vestida, eu falo, caramba, consegui vestir ela. E roupa para menino, eu faço também, mas não muito. Que é também uma ideia que a gente tinha que levantar para as mães também pedir bastante roupa para menino. Porque elas não pedem muito, é bem difícil. E os meus pequenos, a única coisa que eu faço para eles às vezes, rasgou alguma coisa, aí vem meu pequenininho, mãe, ó, rasgou. Porque sempre para eles é aquele padrão, né? Que eu acho que também a gente podia quebrar um pouco esse padrão, né? Tirar um pouco aí, colocar um pouquinho mais de cor, colocar um pouquinho mais de alegria nas roupas dos meninos, que às vezes é tão neutra, né? E não se esquece de se inscrever no canal, compartilhar com os amigos, seguir a gente nas redes sociais e deixar um like de coração. O nosso quadro, o quadro Bate Pronto, é o quadro onde eu digo uma pergunta, onde eu faço uma pergunta e você diz o que vem na sua mente. Por exemplo, uma cor. Amarelo. Um dia especial. Um dia especial? O dia do nascimento do meu primeiro filho. Uma emoção. A presença de Deus é bem forte. Um filme. Filme. O que vem mais na minha mente é o Titanic. Eu sempre tive sonho de assistir o Titanic, mas a primeira vez que eu tinha visto lá a placa do Titanic, eu cliquei e apareceu que era pra comprar um canal. Deu assim, ó, meu coração destruído. Meu coração destruído. Foi um filme que marcou muito a minha infância. Foi um negócio bem... Eu falei, meu Deus, foi bem forte. Na minha opinião, aquele navio, ele caiu, ele afundou, porque o cara tinha dito que nem Deus poderia derrubar o navio. Daí Deus falou, você quer ver que eu derrubo esse navio aí, ó? Deus colocou lá a mãozinha e fez assim, ó. Blup. Eu quero agradecer você por estar aqui, por esse podcast maravilhoso, esse papo maravilhoso, muito legal. Eu amei. E o que você achou? Eu amei. Achei você muito inteligente. Que é tão difícil, né? Às vezes a gente vê uma menina da idade dela falar assim, desenrolar bem, fazer esse tipo de pergunta e entender o que a gente está falando. Eu amei também, de verdade. E eu quero que você dê um recadinho para todas as mamães, todas as estilistas ou pessoas negras. Gente, meu recadinho é que vocês não percam o foco, não percam a fé, acredite em você e às vezes aquele sonho que tá ali é aquele sonho que Deus vai te abençoar. Eu agradeço a todas vocês que estão assistindo, quero agradecer a Laís, a toda a sua equipe e sigam o meu Instagram. Aqui, ó, Tatiane Gomes, Luxin Kids Atelier. Isso.
Ó, o arroba do meu ateliê é @luxinhokids, _ateliê. Aguardo vocês para me seguir. Ô, mãe, sabe o que eu tava pensando? O quê? Eu tava pensando naquela hora que a gente tava lá conversando e você tinha dito, se eu fosse fazer, quais são suas cores favoritas? Tipo, daí eu pensei, é porque o cenário, as cores do meu podcast foram pensadas nas minhas cores favoritas. Então, tipo, quem vem aqui, uma dica. Você vê assim, ó, o cenário, você já sabe, as cores favoritas dela são... Porque foi você que escolheu, né, filha? É, A gente sempre respeita e ouve o que ela quer para poder fazer, né? muito obrigada pela sua participação, foi muito legal o podcast. Eu que agradeço. Vamos dar um tchauzinho ali pra câmera. Tchau!